Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. E depois você entra aqui no Diário da Vida e conhece todas as playlists que tem por aqui com vários temas diferentes, aqueles temas que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. Com certeza você vai encontrar algo que lhe interesse e que você gosta de saber mais sobre algum tema. E se você não encontrar aquilo que você está buscando por aí, deixa nos comentários a sua sugestão de conteúdo, a sua dúvida, a sua pergunta, que eu virei aqui fazer um vídeo especialmente para você com aquele tema que você sugeriu. E hoje o assunto é sério e é muito importante. Vamos falar sobre a doação de órgãos. Nós já temos aqui no canal uma playlist falando sobre a visão da espiritualidade, sobre alguns assuntos. E também tem a playlist das doenças, numa visão da espiritualidade, a explicação espiritual sobre algumas doenças. Já tem muito conteúdo sobre isso aqui no canal. Então, hoje eu vou trazer para vocês a visão espiritual, uma visão espírita sobre a doação de órgãos. Como será que a espiritualidade enxerga a doação de órgãos? O que a doutrina espírita fala sobre esse tema? Eu vou trazer esclarecimentos de alguns médiuns muito importantes e também o que alguns espíritos esclarecedores falam sobre esse tema. Então, para esclarecer as dúvidas que muitas pessoas têm com relação a isso, será que a espiritualidade, o espiritismo é a favor ou será que é contra a doação de órgãos? Como que se explica isso no mundo espiritual? O que acontece com quem doa? Será que o espírito doador sente alguma coisa? Como é que fica depois? Será que quem recebe o órgão sente alguma energia daquele espírito doador? Como é que é visto tudo? Como é que é explicado tudo isso? Então vamos trazer esses esclarecimentos, a verdade sobre polêmicas e preconceitos que ainda existem sobre esse tema. Então fica nesse vídeo aqui até o final para você saber todo esse conteúdo que eu vou trazer para você hoje. Muitos esclarecimentos da espiritualidade sobre a doação de órgãos. E aí depois você pode deixar nos comentários a sua opinião, o seu ponto de vista, o que você achou. Se você não entendeu alguma coisa, deixa a sua pergunta, a sua sugestão para algum outro vídeo. O seu comentário ele é sempre muito bem-vindo aqui no canal. Então vamos ao vídeo de hoje, saber toda essa explicação da espiritualidade, do espiritismo, sobre a doação de órgãos. Nos últimos dias nós temos visto bastante falar sobre a doação de órgãos na mídia, devido ao caso que aconteceu com o comunicador Fausto Silva, o Faustão, que recebeu a doação de um coração. E lembrando você de uma outra história que aconteceu com o Augusto Liberato, o Gugu, que ele desencarnou, foi doador de órgãos e os seus órgãos beneficiaram até 50 pessoas, 50 vidas que ganharam uma nova chance de ter uma qualidade de vida melhor, de ter uma vida mais prolongada, com mais saúde. Assim como aconteceu com o Faustão, que foi o receptor
de um órgão transplantado. Então, são dois comunicadores de mesma fama, de mesmo tipo de programação que eles faziam e que trazem essa reflexão sobre a doação de órgãos. Um que doou e salvou muitas vidas, e o outro que foi salvo através de uma doação. Ficamos sabendo que aqui na minha cidade aconteceu 2 casos em que ocorreu morte cerebral, onde essas pessoas podiam ser doadores, podiam doar os seus órgãos e salvar assim muitas vidas que estão à espera de um transplante. Mas o que aconteceu? Os familiares desses 2 casos não aceitaram a doação dos órgãos. E aí, o que acontece nessa hora? Será que é falta de conhecimento das pessoas sobre esse assunto? Será que ainda existe um preconceito que seria por falta de conhecimento? Seria uma falta de empatia com o próximo? O que será que essas pessoas pensam nessa hora? Será que elas pensam que o espírito do recém-desencarnado pode sofrer, pode sentir alguma coisa ali durante a retirada dos órgãos? Será que eles pensam que aquele espírito pode precisar daqueles órgãos na vida espiritual? Como é que vai ser a vida espiritual dele lá no outro plano, sem os olhos, sem um coração? Ou seriam simplesmente movidos ali pela dor do momento de não deixar que seja manipulado aquele corpo daquele ente querido que acabou de desencarnar? Não permitir que seja aberto e retirado os órgãos. Podíamos dizer também que pode ser devido a alguma crença religiosa. Porém, nenhuma religião que existe por aí, das inúmeras religiões que existem, nenhuma condena a doação de órgãos. Nenhuma religião é contra a doação de órgãos. Todas são favoráveis. Tem umas que são um pouquinho mais restritas quando dizem que aceitam a doação de órgãos desde que o doador seja favorável, concorde com aquela doação. E se fosse você que estivesse na fila precisando de um transplante, se você ou algum familiar teu tivesse na fila para receber um transplante nesta hora e tivesse essa única chance, essa oportunidade de haver aquela doação, mas os familiares daquele possível doador não aceitaram. E olhando por uma outra perspectiva, se você foi uma dessas pessoas que algum dia disse não para a doação de órgãos, se você tivesse nessa situação hoje de precisar de um órgão, se você ainda pensa assim, por algum motivo não é adepto à doação de órgãos, mas e se amanhã você estivesse na fila precisando de um transplante? Como que você se sentiria? O que mudaria no teu pensamento? Você começaria a apoiar a doação porque você está do outro lado? Porque as coisas mudam toda hora. Se hoje nós podemos ser possíveis doadores, amanhã nada impede que nós possamos ser possíveis receptores ou nossos familiares. Uma boa maneira para tentar entender esse tema é você se colocar no lugar do outro. É usar a empatia nessa hora. É pensar se você estivesse lá do outro lado, precisando
de um transplante ou um familiar teu estivesse precisando? Como que você se sentiria? O que você gostaria que as pessoas fizessem? Se colocando nesse lugar, você consegue entender o que você pode fazer hoje e que você gostaria que alguém fizesse por você amanhã, se você precisasse. O que você prefere hoje? Que após você desencarnar ou algum familiar teu desencarnar, você prefere que aquele corpo físico seja devorado pelos bichinhos? Ou você preferia que o teu coração continuasse batendo no peito de outra pessoa? Que teus olhos pudessem continuar enxergando todas as belezas da vida, do mundo, no rosto de outra pessoa. Para e pensa sobre isso. Para iniciar este vídeo, eu trago essa reflexão para você usar a empatia nesta hora e se colocar no lugar do próximo, no lugar da outra pessoa que está precisando de um órgão nesse momento. Você ainda tem a chance de mudar o teu pensamento e salvar muitas vidas através de um simples gesto. Você ainda tem a chance de permitir que teus órgãos continuem funcionando, continuem vivos no corpo de outra pessoa. Porque se você continuar com uma mente fechada e olhando para a cara feia com relação à doação de órgãos, não vai haver esta chance de uma parte de você continuar viva. E você sabe o que vai acontecer com o teu corpo físico após você desencarnar. Tudo o que você tem hoje que poderia se transformar em vida para outras pessoas vai ser perdido, vai ser devorado pelos bichinhos depois que o teu corpo for enterrado. E aí, o que você quer para o teu corpo hoje? Só para começar esse vídeo, eu já trago essa reflexão para você. Agora vamos a um conteúdo muito sério também, que é essa explicação da espiritualidade sobre todas essas dúvidas que as pessoas têm. Será que o espírito sofre? Será que o receptor sente a energia daquele espírito? Por que existe essa falta de conhecimento? O que os espíritos evoluídos, que tudo vem, tudo sabe, falam sobre esse tema? O que os médiuns falam sobre isso através de espíritos evoluídos? Vamos a um conteúdo muito completo, muito bom, e eu te convido a assistir até o final. Depois você deixa o teu comentário aqui, a tua opinião sobre o que você achou. Vamos saber um pouco mais sobre a doação de órgãos. Então, para você que não entende muito bem, que não conhece muito bem esse assunto, vamos começar explicando que a doação de órgãos, ela consiste na remoção de órgãos ou tecidos de um voluntário, com o objetivo de transplantá-los para auxiliar no tratamento da saúde de outras pessoas. A doação pode ser feita de órgãos como rim, pulmão, coração, fígado, pâncreas, ou de tecidos, córneas, pele, ossos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e sangue de cordão umbilical. A doação de órgãos como rim, parte do fígado ou da medula óssea pode ser feita em vida, enquanto que o restante só pode ocorrer após o diagnóstico de uma morte encefálica. Os órgãos doados são encaminhados para pacientes que estão aguardando por um transplante. É um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão de uma pessoa doente de um doador.
No Brasil, são os parentes que autorizam a doação. Por isso, é de suma importância que a pessoa que tem esse desejo de doar os órgãos expresse a sua vontade ainda em vida aos seus familiares. É importante lembrar que aquele simples diálogo que existe em uma reunião de família, ainda em vida a respeito deste assunto, pode salvar várias vidas. Especificamente na codificação da doutrina espírita feita por Allan Kardec, não há uma menção a respeito da doação de órgãos ou transplante, pois na época a medicina ainda não havia avançado tanto nessa área. E apenas na década de 60 ocorreria o primeiro transplante realizado com sucesso no mundo. Contudo, como Deus permitiu que a ciência e a medicina progredissem ao ponto que hoje fosse capaz de realizar de uma forma segura a realização de transplantes, trazendo alívio e cura para tantos pacientes em sofrimento, entende-se que a doação de órgãos ofereça diversos benefícios ao receptor e ao doador, tanto física como espiritualmente. O ato de doação de órgãos, quando decidido pelo próprio doador, é uma forma de praticar a caridade, o altruísmo e o amor ao próximo. E por esta razão, ele não afeta em nada o perispírito, que é como se fosse a roupa do espírito, é aquele material sutil que existe entre o espírito e o corpo físico. E é no perispírito que fica registrado tudo o que acontece durante a vida do espírito. Então, ao doar órgãos, não vai causar nenhuma lesão, nenhum sofrimento ao espírito e vai beneficiar o espírito doador. Caso a decisão de órgãos tenha sido tomada por algum familiar, ainda assim o espírito desencarnado ainda é beneficiado pela alegria e gratidão do receptor e de seus familiares. O espírito de Joana de Ângeles fala que é uma verdadeira bênção. O transplante de órgãos concede oportunidade de prosseguimento da existência física, na condição de moratória, através da qual o espírito continua o périplo orgânico. Afinal, a vida no corpo é meio para a plenitude, que é a vida em si mesma, estuante e real. Em entrevista à TV Tupi, em agosto de 1964, o Chico Xavier comenta que o transplante de órgãos, na opinião dos espíritos sábios, é um problema da ciência muito legítimo, muito natural e deve ser levado adiante. Os espíritos, segundo Chico Xavier, não acreditam que o transplante de órgãos seja contrário às leis naturais, pois é muito natural que, ao nos desvencilharmos do corpo físico, venhamos a doar os órgãos prestantes a companheiros necessitados deles, que possam utilizá-los com proveito. A doação de órgãos para transplantes é perfeitamente legítima e o médium Divaldo Franco certifica. Se a misericórdia divina nos confere uma organização física sadia, é justo e válido, depois de nos havermos utilizado desse patrimônio, oferecê-lo graças às conquistas valiosas da ciência e da tecnologia, aos que vieram em carência a fim de continuarem a jornada. Não há também reflexos traumatizantes ou inibidores no corpo espiritual,
Em contrapartida, a mutilação do corpo físico. O doador de olhos não retornará cego ao além. Se assim fosse, que seria daqueles que têm o corpo consumido pelo fogo ou desintegrado numa explosão? Mais um exemplo para você ficar refletindo sobre isso. E também, Joana de Ângeles também fala que, transferido o órgão para outro corpo, automaticamente o perispírito do encarnado passa a influenciá-lo, moldando-o às suas necessidades, o que exigirá do paciente beneficiado a urgente transformação moral para melhor, a fim de que o seu mapa de provações seja também modificado pela sua renovação interior, gerando novas causas desencadeadoras para a felicidade que busca e talvez ainda não mereça. Então temos aí o espírito da Joana de Ângeles trazendo que quem recebe um órgão também é transformado espiritualmente, moralmente, porque ele foi merecedor e recebeu esse gesto de amor de alguém que nem o conhecia. Ele ganhou uma nova chance de continuar a sua jornada na Terra. Ele ganhou uma nova chance de ter uma qualidade de vida melhor, de ter o seu sofrimento abreviado e a sua saúde renovada. Carlos Roberto de Souza, ele é presidente da Associação Médico Espírita de Campina Grande, na Paraíba. E ele fala que a doação deve ser voluntária e consciente para o doador. É uma atitude de desapego à matéria e de amor ao próximo, que lhe traz benefícios espirituais. Para o receptor, é um exemplo da misericórdia divina que permite, por moratória, a continuidade da existência física. Ele também se recorda de algumas histórias que conheceu de espíritos desencarnados que foram doadores de órgãos e transmitiram uma mensagem sobre isso. Ele lembra de uma mensagem do espírito Roberto Igor Porto da Silva sobre a doação do seu coração para transplante, e outra de Vladimir César Ranieri, referente à doação de suas córneas. Ambas as histórias foram psicografadas por Chico Xavier e publicadas na Folha Espírita de fevereiro de 1998. Eles relatam que, apesar da doação ter sido involuntária, eles foram beneficiados com o ato e fariam tudo novamente. Outro médium muito conhecido, que é o Raul Teixeira, ele também fala sobre o assunto. Ele diz que ninguém suponha que o seu ente querido, que teve uma parada cerebral, que está com morte cerebral, vai sofrer na hora que os médicos forem retirar-lhe os órgãos. Não, isto não ocorre. Os médicos do espaço, os espíritos superiores, vendo o sentido, o objetivo desta faina, desse trabalho, deslocam esses moribundos desencarnados para que eles não se choquem, não sofram, não tenham qualquer apercebimento do que está acontecendo com o seu corpo em debacle, o seu corpo em finalização.
Então, nenhum de nós tenha essa preocupação de que seu ente querido vai sofrer caso doemos seus órgãos. Pelo contrário, ele será de tal modo abençoado por quem receber esses órgãos, pelos familiares daqueles que receberem os órgãos e pelos guias espirituais daqueles que receberem os órgãos. Tudo isso se somará em forma de bênçãos para que haja felicidade dos dois lados. Felicidade do lado de quem recebeu e muito maior felicidade a partir daquele que fez a doação. Então tá aí uma das dúvidas que talvez muitas pessoas tenham. Se aquela pessoa que acabou de desencarnar, aquele parente, se o espírito dele vai sofrer na hora em que o seu corpo for aberto para a retirada dos órgãos. Então, essas palavras esclarecedoras de médiuns e de espíritos esclarecedores evoluídos, eles vêm esclarecer que na hora em que ocorre o transplante, os amigos espirituais do plano espiritual, eles vão auxiliar para que tudo seja feito da melhor maneira possível. Eles não vão deixar o espírito recém-desencarnado sofrer nenhum tipo de dor, nenhum tipo de trauma, não vai ser provocado nenhuma lesão no perispírito que possa influenciar em uma vida futura ou na vida no plano espiritual. Então nós estamos falando de caridade, doação de órgãos, é uma caridade, é um gesto de amor ao próximo. Então nessa hora é muito amor envolvido nessa doação e os amigos espirituais, eles trabalham nesse momento para que tudo seja feito da melhor maneira possível, que tudo dê certo e ninguém vai sofrer com a retirada dos órgãos para transplante. Também o espírito Emmanuel, que também é um espírito muito esclarecedor, ele vem trazer a seguinte observação: o benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Desse modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos. Mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. A doação de órgãos não é contrária à lei da natureza, porque beneficia. Além disso, é uma oportunidade para que se desenvolvam os conhecimentos científicos, colocando-os a serviço de vários necessitados. Lembramos que nos estatutos divinos não há espaço para injustiça. E o transplante de órgãos é valiosa oportunidade entre tantas outras colocadas à nossa disposição para o exercício do amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata sobre a caridade, encontramos o seguinte: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Diante dos profundos ensinamentos espíritas e da capacidade do livre-arbítrio, cabe a cada um fazer a sua escolha e o melhor caminho a seguir de acordo com a sua consciência. Então, esse conteúdo de hoje, cheio de esclarecimentos espirituais sobre esse tema, serve para você
começar a fazer uma reflexão melhor sobre esse assunto, talvez até pensar diferente, olhar para a doação de órgãos sobre uma perspectiva diferente. Usar mais a empatia, se colocar no lugar das outras pessoas que estão precisando de uma doação de órgãos, que uma doação, um gesto teu pode ser a única alternativa de vida que essas pessoas têm e que você, assim como o Gugu, pode salvar dezenas de vidas com apenas um gesto de permitir que os teus órgãos, que parte de você, continue viva em outra pessoa, em outras pessoas. E também doar órgãos é um gesto de caridade, é um gesto de praticar o amor ao próximo, de praticar o desapego material. E no mundo espiritual, o seu espírito será muito bem beneficiado com este gesto. Uma coisa muito importante que você precisa lembrar: se você decidir ser um doador de órgãos, você precisa falar para a sua família, compartilhar dessa decisão com seus familiares, porque na hora H é eles que vão bater o martelo e decidir o que vai ser feito. Então eles precisam saber da sua vontade em ser um doador e eles precisam respeitar e realizar a sua decisão. Então fica a reflexão para você começar a pensar diferente sobre isso. Você pode assistir mais vezes este vídeo para tentar entender melhor o que esses autores, esses médiuns importantes, esses espíritos esclarecedores explicam sobre esse assunto. Você pode compartilhar esse vídeo com todo mundo para que mais pessoas conheçam esse conteúdo tão completo que eu trouxe hoje aqui para você sobre esse assunto. Compartilhar esse conteúdo, esse vídeo, também é um gesto de caridade. Você pode ser responsável por salvar uma vida apenas compartilhando esse vídeo, porque alguém pode assistir, pode decidir ser um doador através dessa explicação que esclareceu muitas dúvidas e dessa maneira estará salvando muitas pessoas. Então você também pode praticar a caridade compartilhando esse vídeo. E mais caridade ainda você vai fazer se você decidir ser um doador. Ficou alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje? Deixa nos comentários a sua opinião, a sua sugestão, o que você gostaria de ver no próximo vídeo, alguma pergunta sobre isso. E lembrando, né, o que você quer pro teu corpo? Você prefere que tudo que você tem, que foi lhe emprestado nesta vida, você prefere que tudo isso, esse corpo que você cuidou até hoje, você vai gostar de ver todo esse teu corpo entrando em decomposição após ele ser enterrado? Ou você vai gostar mais de ver que parte de você continua viva em muitas pessoas e que você conseguiu salvar a vida de muitas pessoas com apenas um gesto? Fica muitas reflexões a partir deste vídeo de hoje. Então compartilha com todo mundo. Clica aqui no gostei, deixa o seu comentário. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me conta sobre o que você gostaria de ver por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.